Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa, a opinião do professor Marco Antônio Villa sobre essa perspectiva de depoimento para amanhã. Professor, bom dia e boa semana, hein? Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Muito feliz com a goleada do Santos 4-3, então eu começo a semana com o pé direito. Vamos lá, apesar do pênalti estranho. A questão do depoimento do senhor Mauro Cid é fundamental. Claro que ele usa das garantias constitucionais e deve fazê-lo. Se eu fosse seu advogado de defesa, faria a mesma coisa. Dele é o primeiro depoimento público, como foi muito bem destacado. E ele vai usar do direito de silêncio, de não se autoincriminar. Tudo bem, isso está na lei. Agora, o celular dele é extremamente comprometedor, as mensagens trocadas. Ele era chamado lá de Sidão, né, por esse senhor coronel citado na reportagem, que estava cobrando o golpe de Estado. Ou seja, é possível inferir já hoje, mais de um semestre depois da tragédia, do dia da infâmia da República Brasileira, o dia 8 de janeiro, que havia uma grande conspiração envolvendo oficiais da ativa e da reserva. Da reserva, muitas vezes, como o pessoal diz, entre aspas, estão de pijama, não tem importância nenhuma politicamente. Agora, o que é muito grave são oficiais da ativa e um número muito grande a partir de coronéis ou de general de brigada, né? Descendendo na oficialidade aos coronéis, assim por diante, que dava a impressão, pelas mensagens, e acho que até hoje, por isso que é necessário fazer um trabalho muito sério de recolocar as Forças Armadas, em especial o Exército, dentro da Constituição, com as suas tarefas constitucionais que são muito nobres, mas um desejo de golpe de Estado, né? E nós vimos o 8 de janeiro, a inércia inicialmente das Forças Armadas, em particular do Exército, e também durante os acampamentos, né? Especialmente nos meses de novembro e dezembro do ano passado. E tudo isso precisa ser devidamente esclarecido e o será e está sendo. Claro que a CPMI, vamos só lembrar, ela tem uma esfera de recolher documentos, ela não tem uma esfera de prender, de julgar, nada disso. Ela encaminha o resultado do seu relatório ao Procuradoria-Geral da República, que deverá tomar ou não as suas providências. Por outro lado, corre em paralelo e, por fim, os processos e inquéritos que estão sendo investigados, ainda alguns não recepcionados pelo STF, sobre esses trágicos acontecimentos, especialmente do 8 de janeiro, além de fake news, etc, etc. Então, a questão que deve ocorrer, infelizmente para eles, mas felizmente para o Brasil democrático republicano, é que muitos desses oficiais da ativa deverão ser penalizados com penas e no limite poderá ocorrer, e não será a primeira vez na história do Exército Brasileiro, expulsos do Exército, né? Com todas as garantias constitucionais, né? Vale lembrar, quando eu falo aposentadoria, etc., não é privilégio, porque você contribuiu para o Instituto de Previdência, deve receber proporcionalmente a sua contribuição. Então teremos um espetáculo sem isso. Agora, vamos lembrar que muita coisa ocorreu em CPIs, mesmo em momento que você tinha esse direito de silêncio. Alguma resposta, alguma pequena fala que você queira dizer o depoente, e aquilo detonaram uma repercussão de fato. CPI é sempre uma surpresa, é a velha história repetindo um mantra. Sabe como começa, mas ninguém sabe como termina, né? E vamos ver a partir de terça-feira. Agora, o envolvimento do golpe de Estado do tenente-coronel Mauro Cid, isso é evidente. E o isolamento que o deixaram também, porque aqueles que estavam planejando o golpe no interior do Palácio do Planalto já lavaram as mãos e entregaram o coronel às feras. Professor, agora no sábado, no final de semana, nós completamos 6 meses do atentado, da tentativa de golpe, né? E várias autoridades fizeram manifestações, aquelas manifestações genéricas, né? Defesa da democracia, isso nunca mais vai voltar a acontecer. O presidente da Câmara, o ministro Alexandre de Moraes, olhando a reação em geral do país, das autoridades instituídas, da sociedade como um todo, o senhor acha que o país reagiu bem àquela tentativa de golpe, passados 6 anos depois? Tem a CPMI no Congresso Nacional, tem as denúncias apresentadas pela PGR ao Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que o país, 6 meses depois, reagiu bem para evitar que algo parecido possa acontecer novamente, professor? Olha, apesar de todas as nossas críticas às instituições, especial o Judiciário, mais especial o Supremo Tribunal Federal, agiu bem. Nós estamos hoje, Colombo, em uma situação muito mais tranquila que estávamos, por exemplo, em dezembro.
né? Hoje o país vive um clima de relativa tranquilidade e em que a política volta a se sobrepor à barbárie. Vide a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados na semana passada, que foi um momento aqui, nos comentários, no acompanhamento para e passo, feita pela CNN daquelas votações. Então isso é sinal já de maturidade política. A Constituição de 88, que eu sempre trago, esse é um exemplar até de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha me encaminhado com muito orgulho, que eu tenho aqui, fico consultando, a questão que se coloca é que o país respondeu, tem os inquéritos, né, que estão sendo realizados, que são muito importantes, muitos deles nós não sabemos o teor, porque corre em sigilo de justiça. A ação foi fundamental de vários ministros, mas especialmente de um ministro, Alexandre de Moraes, que exerceu todas as suas atribuições legais. E eu faria uma lembrança em relação às postagens que você citou, a do ministro da Justiça, Flávio Dino, que teve naquele dia, entreveros, no dia 8, severíssimo, era um domingo, vale destacar, o presidente da República estava em Araraquara, visitando a cidade depois de uma inundação terrível, tal, e foi o Brasil e ele, todos nós surpreendidos pela tentativa de golpe. Ele foi muito duro, porque ele estava em Brasília, foi ao comando-geral do Exército, o então comandante não agiu da forma correta, tanto que depois acaba havendo as substituições, né, que é de conhecimento de todos. Então agora é necessário apurar os fatos, sem lei de Lynch, nada disso, né, mas apurar os fatos. E insisto, fazer com que as Forças Armadas, que estavam até 2018 dentro do seu campo constitucional, né, entre 1988 e 2018, portanto, um longo período, cumprindo o que determina a Constituição. Infelizmente, o último quadriênio presidencial, as colocaram na política. E se é uma coisa, Colombo, que não combina, é política e Forças Armadas, política e Exército, porque é ruim para a política, é ruim para o Exército e é ruim para o Brasil. Então, agora ela tem um comandante, o general Tomás, que é o comandante do Exército, me referindo, alguém extremamente competente, um intelectual das Forças Armadas também, que tem autoridade e que está recolocando paulatinamente, no caso do Exército, no seu devido lugar. E não faltam tarefas para o Exército: proteger um país de mais de 8 mil quilômetros quadrados, né? Um país continental, e tarefas que o Exército cumpriu ao longo da sua história de forma tão eficiente. O local de militares é no quartel e na Defesa Nacional. E o local de político é no Congresso Nacional, nas Assembleias da Câmara dos Deputados e nos executivos que estão por aí. Quer dizer, cada um volta ao seu quadrado, numa linguagem popular. Eu acho que isso está sendo feito paulatinamente. E não devemos, no término, concluindo, das apurações, empurrar a sujeira, entre aspas, para baixo da tapete. Não. Quem for culpado tem de cumprir. Quem não for, volta à vida normal.